Bom dia a todos e todas, bom dia aos deputados, deputadas. Quero cumprimentar a imprensa também, agradecer a presença de todas as assessorias, cumprimentar o nosso prefeito de Rio do Campo, seja bem-vindo. E depois nós fizemos as devidas apresentações aqui. Eu dou início, então, à reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e coloco em apreciação a ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado. Nós temos vários requerimentos em mãos, já foi divulgado para todos os deputados. Eu vou pedir só para alguém fazer o favor de fechar aquela porta lá que está atrapalhando o barulho. Obrigada, tá? Obrigada. Requerimento de nossa autoria que requer a realização de audiência pública para debater a situação do prédio estadual Antonieta de Barros, aqui tem um erro, é Antonieta de Barros, localizado no Centro Histórico de Florianópolis. Esse pedido, nobres colegas deputados, se dá em função de que este prédio ele foi cedido para a Assembleia, foi devolvido ao Estado, e eu fiz uma conversa com o secretário de Estado da Educação na semana que passou, e ele, de fato, entende que tem muitas sugestões de utilização deste prédio. Então, por isso, a nossa audiência, para que a gente possa debater com todos os envolvidos qual seria a destinação. E também porque veio uma solicitação do vereador Lino Fernando Bragança Pérez, aqui de Florianópolis. Ele aprovou também na Comissão de Educação daquela casa para que nós pudéssemos realizar em conjunto. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Oi? Pega depois, melhor. Tudo junto. Também requerimento de nossa autoria que requer a realização de audiência pública no auditório Antonieta de Barros no dia 13 de agosto de 2019, das 9 ao meio-dia, para debater a realidade da PAI na condição de Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAESP, e da proposta de unidade escolar, a PAI Escola. Esse requerimento... seja bem-vindo, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia. Tirei a cadeira porque estava muito baixa, então se acomode, faz favor. Esse requerimento, explicando aqui aos deputados, já foi aprovado na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A ideia é nós realizarmos em conjunto, tendo em vista que está havendo muito questionamento com relação à implantação a transformação das APAES em APAE Escola. Tem dúvidas sobre as consequências quanto à inclusão, assim por diante. Então, eu coloco em apreciação, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado também. Também requerimento de nossa autoria que requer a realização de audiência pública para debater a situação dos profissionais que realizam o trabalho de assistente técnico pedagógico nas escolas da rede estadual catarinense. Esse requerimento também se dá em função de que os assistentes técnico pedagógicos estão atuando muito no aspecto pedagógico da escola. E, na verdade, algumas escolas compõem a equipe pedagógica, outros não, e há uma questão também aqui referente à carreira desses profissionais. Eu coloco em apreciação, em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Também, de nossa autoria, requer a concessão da fala por 20 minutos do coordenador do programa de mestrado da UNC para apresentação das demandas e propostas do programa na região do Planalto Norte catarinense. Inclusive, o professor já se encontra aqui. Nós vamos aqui colocar em apreciação a possibilidade de já fazer a oitiva, a manifestação do professor hoje. Eu coloco em apreciação, em discussão. Aprovado. Então, em seguida, depois eu passo a palavra. Também requerimento de nossa autoria que requer a realização de seminário junto das redes de ensino e dos conselheiros municipais de educação para tratar do monitoramento e aplicação do Plano Estadual de Educação. Esse requerimento se dá em função de que os municípios precisam fazer um monitoramento
dos planos municipais e estadual de educação. Então, é uma demanda que veio da UNCM, União Nacional dos Conselheiros Estaduais de Educação. Eu coloco em discussão, em aprovação. Ok? Sim, deputado. Antes de colocar em aprovação, eu acho que se nós tivéssemos datas, que eu estou vendo aqui são várias audiências públicas, agora seminários, quer dizer, acho que vai faltar data esse ano. Se a gente pudesse já ter uma proposta, até para eventual participação dos demais membros da comissão. E acho que facilitaria a nossa vida, porque às vezes você recebe os convites faltando poucas horas, e por mais que você quisesse participar, infelizmente não é possível. Se a gente pudesse fazer com devido tempo, e tendo já a proposta no momento que apresenta as audiências públicas, já com sugestão de data. Sim. E também os seminários. Então, eu me comprometo para os próximos a gente já fazer a adequação de agenda. A gente sempre deixa em aberto, deputado, porque, às vezes, tem que conciliar a agenda com palestrantes, né? E com as próprias entidades e os locais de realização. Aqui na casa, por exemplo, é muito difícil. O auditório Antonieta e o plenarinho estão muito disputados. Esse é um problema. Então, só para que fique esclarecido, já temos uma data aqui que é do dia 13. Essa a gente já fechou o local, né? E também com as duas comissões, mas as demais, de fato, talvez antes de eu fechar, então, a gente passar para todos os deputados, né? Pode ser? Essa sugestão, né? Passar antes aos deputados para darem uma verificada quanto à realização. Ok? Então, dos conselheiros, eu volto, então, à votação. Quem concorda, permaneça como está. Ok. Requerimento também de nossa autoria para a realização de audiência pública para debater junto aos municípios o financiamento da educação, visando a proposta do novo Fundeb. Então, esse aqui já é uma consequência daquele primeiro encontro que nós fizemos com as assembleias, e todos os estados estão fazendo isso, discutindo com as câmaras, os municípios, a nova proposta do Fundeb. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Ainda requerimento do deputado Bruno de Souza, que requer a realização de audiência pública sobre a inclusão da educação domiciliar no sistema estadual de educação. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Moção de louvor aprovada pelo Conselho Municipal de Cultura de Caçador pela realização do Seminário Estadual de Gestão Cultural em Caçador. Eu coloco, na verdade, é mais para a ciência aqui dos deputados, né? Em função daqueles seminários que nós realizamos, Caçador enviou uma moção parabenizando a realização do seminário. Por último, o requerimento de audiência ser realizado em Laguna para debate do seu sistema de cultura e preservação do seu patrimônio cultural. Então, a Prefeitura de Laguna solicitou, nós já encaminhamos esta semana, que a assessoria pudesse ir lá para entender melhor o que é, e, de fato, eles têm todo um trabalho em torno do patrimônio cultural e querem fazer uma audiência pública. Eu coloco em discussão, em aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Matérias pautadas pelos relatores. Deputado Fernando Crelin, PL 2685. Vossa Excelência quer relatar? Perfeito, deputada. Então, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Parecer ao projeto de lei 0268.5/2018, autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa da Tainha do município de Balneário Rincão. Vamos direto ao voto. Da análise da proposição e da documentação instrutória, sob ótica do interesse público, com base no artigo 144, inciso 3 e artigo 78, alíneas A e E, do regimento interno desse poder, constato que a matéria afeta aos campos temáticos ou áreas de atividades dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, revelando-se oportuno e conveniente ao interesse da coletividade, vez que, ao promover a Festa da Tainha, nos termos propostos, tem o condão de incentivar forma de expressão cultural e preservação da identidade catarinense, como bem assentado na justificativa apresentada pelo autor da proposta,
Ante o exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação do projeto de lei 0268.5/2018. Seja bem-vindo, aniversariante. Comemorando aniversário, né? Tá bom. Acho que coloca a cadeira aqui do meu lado, pode ser? Para não ficar tão no canto aqui, né? Isso, seja bem-vindo. PL 2685 de 2018, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa da Tainha no município de Balneário Rincão, a ser realizada, então, anualmente no mês de junho. Coloco, então, o parecer do relator, deputado Fernando, parecer pela aprovação. Em discussão, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado o referido projeto de lei. Bem, então, eu quero ainda consultá-los, se os deputada, gostaria de se manifestar sobre algum assunto ainda. Senão, a gente já passa a palavra para o doutor Alexandre. É isso, deputados? Deputado. Eu tenho aqui um projeto extra-pauta. Extra-pauta? Ok. Pode fazer a leitura, deputado. É o projeto de lei 0044.2/2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que altera a Lei 14.949 de 2009, cuja lei dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para matrícula anual na rede pública e privada de ensino do Estado de Santa Catarina. Esse projeto ele foi aprovado na comissão de Justiça, e essa é a comissão de mérito. Eu vou ler rapidamente o relatório, né? A Lei Estadual 14.949 de 2009 institui a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação no ato da matrícula até a 9ª série do ensino fundamental. A referida lei possui apenas um artigo com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica determinada a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação atualizada para o cadastro escolar na rede de ensino pública e privada, bem como para matrícula ou sua renovação nos anos subsequentes, até a 9ª série do ensino fundamental. A proposta de alteração modifica o texto para regulamentar que na rede pública e privada de ensino, o aluno com até 18 anos de idade deverá apresentar caderneta atualizada de acordo com o calendário disposto pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Ressalta que o ato de matrícula não será obstado pela falta de caderneta e, em caso de descumprimento de apresentação posterior, será comunicado ao Conselho Tutelar. O projeto foi admitido na Comissão de Justiça em 6/6/2019, com parecer aprovado pela Constitucionalidade. A modificação proposta vai ao encontro da função estatal de garantir um ambiente saudável, seguro aos estudantes, principalmente do ensino fundamental, zelando pela vacinação dos estudantes, evitando a proliferação de doenças contagiosas. Nesse sentido, meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei. No momento da matrícula.
PL 00442 de 2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para matrícula anual na rede pública e privada de ensino do Estado de Santa Catarina, relatoria do deputado Valdir Cobalcini pela aprovação. Eu coloco em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado. Só Vossa Excelência assina aqui, faz favor. Aqui depois tem o digital. Né? Sim. Então, eu convido o doutor Alexandre Assis Tomporowski, isso mesmo, eu não falei nenhum palavrão, professor coordenador do programa de mestrado da Universidade do Contestado, NC Canoinhas. 20 minutos, fique bem à vontade, doutor Alexandre. Muito obrigado, deputada. Bom dia a todos e todas. Cumprimento todos os presentes, em especial os deputados e deputadas aqui que compõem essa comissão. Em nome da magnífica reitora da Universidade do Contestado, a professora Solange Espranda Silva, muito obrigado. Agradeço pela oportunidade por ocupar esse espaço, né, um espaço precioso para a educação do nosso Estado. Considero uma honra e uma enorme responsabilidade usar a palavra nessa Casa de Leis do povo catarinense. Inicialmente, eu quero contextualizar um pouco para dizer de onde que eu venho. Né? Eu não venho para falar do Estado de Santa Catarina com o qual a gente está acostumado. Não venho falar de Santa Catarina, das praias paradisíacas, aqui dessa ilha mágica, tampouco da imigração europeia, com a nossa arquitetura, as festas e a beleza dos descendentes. Tampouco venho falar da Santa Catarina, que com apenas 1,2% do território representa o 7º maior PIB entre as unidades da federação. Não venho falar de um dos estados mais dinâmicos da economia brasileira, que representa 4,1% da economia nacional, com apenas 1,2% do território. Não é desse estado que eu venho falar. Eu venho falar de uma outra Santa Catarina. Eu venho falar da região do Contestado, da região encravada no Planalto Norte, meio oeste catarinense, uma região que, historicamente, foi marcada por um massacre, né, que entrou para a história do nosso estado e do nosso país, costumeiramente referenciada como Guerra do Contestado. Naquela ocasião, o Estado Nacional Brasileiro e as oligarquias estaduais massacraram uma população etnicamente indesejada que ocupava aquela região, genericamente chamada de caboclo. Né? É uma região historicamente predada por multinacionais, por contínuo e agudo processo de concentração fundiária, onde impera a carência material e a desigualdade social, sempre com forte recorte étnico. É uma região onde, segundo os estudos mais recentes, cerca de 60 mil pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. Uma região onde 40% das moradias são de madeira, o que expressa sua carência material e um sofrimento cotidiano em épocas de frio intenso, como o que vivemos nesses últimos dias até hoje. Uma região que vive, abre aspas, um passado que não passa. Né? A nossa história continua a nos atingir sistematicamente. Quando analisamos os dados da educação, eu acho que esse é o âmbito adequado para fazer essa análise, a região do Contestado, a situação não é mais otimista. Se nós analisarmos dois fatores, o analfabetismo e o acesso ao superior completo, isso fica muito explícito. Né? O nosso Estado possui a segunda menor taxa de analfabetismo entre os estados da federação, com 2,6% de analfabetos. Enquanto isso, a taxa da região do Contestado atinge 6% de analfabetos, quase 3 vezes mais. Quando olhamos para o superior completo, Santa Catarina apresenta 9,7% de pessoas com ensino superior completo no Brasil, comparativamente. O índice nacional é 8,3% da população brasileira. Na região do Contestado, apenas 5,72% da população possui superior completo, quase a metade do índice catarinense. Portanto, não é a Santa Catarina com a qual nós estamos acostumados. Quem nós somos? Né? Nesse cenário dramático, é preciso destacar que a Universidade do Contestado, que eu represento nessa ocasião, desenvolve um papel decisivo em prol da educação em toda a sua região de abrangência. A sua história, a história dessa instituição, começa ainda no início dos anos 70, com a criação de diversas faculdades municipais, constituídas a partir da força das suas comunidades de origem. A partir do final dos anos 90, as faculdades comunitárias constituíram-se em uma instituição de ensino superior. Atualmente, a Universidade do Contestado configura-se uma instituição pública de caráter privado, sem fins lucrativos. Ou seja, nós dependemos das mensalidades dos nossos estudantes para a nossa manutenção.
A Universidade do Contestado é a expressão da força comunitária que a gente catarinense possui, expressão única em nível nacional. É a maior instituição de ensino multicamp de Santa Catarina, com papel decisivo no ensino, na pesquisa, na extensão, com mais de 40 opções de curso de graduação, 85 de especialização, reunindo quase 10 mil estudantes em todo o estado catarinense. Atualmente possuímos 3 programas de mestrado. O programa de mestrado em desenvolvimento profissional e administração, cuja abertura está prevista para o ano de 2020. O programa de mestrado profissional em engenharia civil, sanitária e ambiental, que está em sua 2ª turma. E o programa que eu coordeno atualmente, que é o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, criado no ano de 2006, portanto, com 13 anos de atuação, ao longo dos quais formamos mais de 140 mestres em desenvolvimento regional, muitos dos quais já concluíram seus estudos, seus cursos de doutoramento e atuam em instituições públicas e privadas no Brasil e no exterior. Nesse momento, estamos redigindo o APCN, que é a apresentação de proposta para cursos novos, para pleitearmos a abertura de um programa de doutorado em desenvolvimento regional, que será o único numa área delimitada entre Curitiba e Blumenau. Em todo esse espaço, essa ampla região, será o único programa de doutoramento na área do desenvolvimento regional. Área decisiva, fundamental para as expectativas e o futuro do nosso Estado. O que nós buscamos? A Universidade do Contestado e o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional buscam parcerias e se colocam à disposição da educação catarinense. Tal qual explicitado, a nossa região é a mais carente do Estado e, portanto, a que mais precisa da atenção dos poderes públicos constituídos. Da mesma forma, a nossa instituição e o nosso programa de mestrado, e, em breve, o nosso programa de doutorado, são instrumentos de grande valor para transformar o dramático cenário econômico, social e educacional daquela região. Venho aqui para colocar tanto o programa de mestrado quanto a instituição à disposição da sociedade catarinense para protagonizarmos essa transformação. É fundamental que exista um olhar atento, específico para essa região em função das carências que eu anteriormente abordei. A educação é, sem dúvida, uma luta de todos, e isso, a importância é unânime. Quero encerrar essa minha breve fala relembrando um diálogo de uma das obras que mais marcou a minha trajetória acadêmica, a minha trajetória enquanto cidadão também, um livro chamado Alice no País das Maravilhas, escrito por um matemático, Lewis Carroll. Em uma certa altura do livro, a Alice, que está perdida, pergunta para o gato: você pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? O gato olha para ela e diz: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E ela diz: eu não sei para onde eu quero ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Nós sabemos para onde nós queremos ir. Estamos à disposição dos poderes públicos de Santa Catarina para trilharmos juntos esse caminho em busca de uma educação que permita a melhoria da qualidade de vida de todos os catarinenses, especialmente daqueles que enfrentam as maiores carências e limitações. Antes de encerrar, eu quero chamar a atenção para o fato de que hoje, nesse momento, daqui a 2 horas, inicia lá na nossa universidade o 2º Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento Regional. É o maior evento com essa proposta. Receberemos inúmeros pesquisadores e várias instituições brasileiras. A palestra de abertura será proferida pelo secretário de Educação do município de Sobral, no Ceará. Então, é uma intensa transferência de conhecimento sobre propostas que deram certo na educação em âmbito nacional. Agradeço muitíssimo a atenção, o espaço aqui cedido a mim, e fico à disposição dos senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigado. Alexandre, eu solicito que você permaneça. Agradeço a sua manifestação e eu quero passar o microfone aqui aos deputados, se gostariam de fazer alguma referência à fala dele. Se me permite... Sim, deputado. Deputado Ismael. Para justificar, nós estamos na CCJ discutindo mito alvos aí ao atraso. Eu só não consegui captar qual é hoje, efetivamente, o público de corpo discente da universidade e quais são as expectativas para a caminhada acadêmica lá. Entre os alunos de graduação, nós atendemos aproximadamente 10 mil estudantes em toda a região. É a maior instituição multicamp, então temos campi Concórdia, Rio Negro, Rio Negrinho, mas concentrados especialmente no Planalto Norte, Canoinhas, Mafra, em toda aquela região.
que os estudos e os dados mostram compõem uma espécie de um bolsão de pobreza, né? Se nós olhamos os IDHs, aqueles municípios todos em conjunto são, de fato, os mais carentes do Estado. Se nós olharmos para as micro-regiões, a micro-região do Planalto Serrano, de Curitibanos e Canoinhas estão lá embaixo também, em função dos processos históricos, características específicas daquelas regiões. Nesse momento, a nossa luta é pelo fortalecimento do stricto sensu, do programa de mestrado, né? Em função da situação atual, econômica, inclusive, há uma carência na busca por espaço nos programas de mestrado, né? Então, nós temos, por um lado, uma necessidade urgente em ampliar o número de pesquisadores que venham ao nosso programa para desenvolver pesquisas sobre a região, para qualificar as políticas públicas em desenvolvimento lá, e também para fortalecer a nossa proposta para abertura no doutorado. O projeto será enviado à CAPES agora no dia 8 de agosto, é a data limite. Se tudo der certo, que é o que nós esperamos, em 2020 nós abriremos já o programa de doutorado em desenvolvimento regional, que são 2 no estado de Santa Catarina, temos em Blumenau, mas em outro contexto socioeconômico, né? Então, a nossa presença aqui tem esse objetivo também, buscar apoio dos senhores e senhoras, da comunidade catarinense de maneira geral, para essa pauta urgente, que é fortalecer a pesquisa e a ciência feita no Planalto Norte catarinense, né? Só para completar, tendo em vista aí o baixo IDH da região, nós comprovamos isso, qual é hoje a expectativa das parcerias sociais, 170, 171, enfim, FIES, o que existe hoje de social na universidade? Todos esses encaminhamentos são decisivos para a manutenção dos nossos estudantes, especialmente em nível de graduação. Para o stricto sensu, são outras formas de financiamento que acabam não sendo atingidos. Mas, de fato, se nós olharmos numericamente, o artigo 170 e 171 são decisivos para a manutenção de milhares de estudantes na nossa instituição. Se, eventualmente, ocorrer uma redução no repasse, por exemplo, a tendência é nós perdermos 20% dos estudantes, e isso praticamente inviabilizaria a existência e a manutenção da instituição como ela é hoje. Deputado Cobalcini, eu ia lhe pedir para fazer uma fala em função da frente parlamentar, inclusive, né? Que depois eu quero fazer uma referência a isso. Fique à vontade. Cumprimentar o professor Alexandre quando traz números realmente preocupantes e pior, que entra ano, sai ano, e os números eles não apresentam uma melhora que gostaríamos que tivesse, e há uma combinação de índices. Se você pegar o IDEB, o IDH, o número de desempregados, se você pegar o número de pobres, proporcionalmente a outras regiões de Santa Catarina. Então, me parece de que esta região, que compõe, ela avança também no Planalto Serrano, além do Planalto Norte, ela, ao longo da BR-116, deputado Ismael, deputado Fernando, deputado Nazareno, deputada Ana, claro, deputada Luciane. Eu fiz um estudo sobre números, inclusive do IBGE, números oficiais, dados científicos, e mostra na educação disfunção de idade séria, mostra evasão escolar muito forte, mostra a questão do ensino médio. Acredito que a gente não alcance nesta região a conclusão do ensino médio talvez de 30%, no máximo 40%. Enfim, talvez seja a região onde nós tenhamos mais matrículas no EJA. E então, se nós não tivermos um olhar estratégico de Santa Catarina, não basta uma única instituição. E nós não vamos virar esse jogo. Se nós não virarmos esse jogo, Santa Catarina tem, infelizmente, ela está no mapa de Santa Catarina, mas uma realidade bem distinta. E aí eu louvo, né, o professor Alexandre por nos trazer aqui esse tema, que obviamente que essa casa, esta comissão dará todo o apoio. Não sei exatamente
como fazer, passa pelo Conselho Estadual de Educação, eu imagino, mas a própria Secretaria de Educação, e ontem, aliás, eu tive com o secretário e fiquei contente pelo que ouvi do secretário, que agora tem uma política para a educação nos 50 municípios com menor IDH. Então, esta região, certamente que ocupa, dentre o mapa de Santa Catarina, o maior volume, o maior número de municípios está ali situado. Eu sempre defendi que os desiguais devem ser tratados desigualmente, no sentido de ser melhor tratados, para que a gente, enfim, possa aspirar o mesmo nível de desenvolvimento que outras regiões já alcançaram. Então, me parece que aí é uma questão estratégica, não é nem de governo, é uma questão de Estado, que suplante os mandatos. Temos que ter, enfim, um planejamento aí para que em 20 ou 30 anos, quem sabe, a gente possa reverter. Sempre é pela via da educação, não há como ser diferente. Se nós não investirmos em educação, nós não teremos uma região desenvolvida, no caso específico, né, desta região, Planalto Norte, e que vai até o Rio Grande do Sul, né? Então, diante deste quadro, nós apresentamos aqui também um requerimento e instalamos uma frente parlamentar no combate às desigualdades regionais, e ali é uma questão muito flagrante. Então, parabéns aí e certamente que estaremos juntos. Muito obrigado, deputado Cobalcini. Nós sabemos da sua presença lá na região, esteve há poucos dias em Canoinhas, inclusive, e é muito bom ouvir do senhor essa leitura muito sofisticada dos limites da educação naquela região. De fato, a UNC não é a única instituição, mas é uma parceira dos poderes públicos, está à disposição. E, para além desse limite da educação fundamental, me parece que é importante um olhar específico para a produção da ciência. Não existe desenvolvimento sem ciência. O que nós fazemos, a muito custo naquela região, é manter um programa, ou alguns programas nesse momento, produzindo ciência, mas não para ficar lá na estante pegando poeira, é para melhorar a vida das pessoas, é para trabalhar com as políticas públicas, com os municípios, independente da filiação partidária, como o senhor muito bem disse, é uma estratégia de Estado e não de governo. E coloco a instituição, a mim e o professor Sandro também à disposição para colaborar da forma que for possível. Muito obrigado. Então, eu quero fazer menção à importância que tem esse programa de mestrado, doutorado, porque é a partir do mestrado e do doutorado que se formam os profissionais da educação, pesquisadores, né? A graduação ela cumpre um outro papel. Então, ao nível de graduação, eu diria que a gente atinge o ensino, né? Obviamente que na graduação também tem pesquisa, mas é na pós-graduação, escrito e lato sensu, que a gente consegue dimensionar o papel da pesquisa. E nesse cenário, eu quero reforçar aqui o entendimento que o deputado Cobalcini trouxe. Nós temos debatido muito aqui na Assembleia a questão do desenvolvimento regional. Inclusive, nesse momento em que nós nos debruçamos sobre o debate dos incentivos fiscais. E eu me lembro que, na última audiência que nós tivemos com o secretário da Fazenda, eu mencionei, deputado Cobalcini, exatamente o papel do incentivo fiscal numa região com depreciação econômica. Ou seja, as empresas que lá estão, que recebem benefícios. A gente precisa observar se, de fato, isso está desencadeando um processo de desenvolvimento regional e não apenas acúmulo de capital, né? Então, eu faço esse preâmbulo para dizer que, e aí eu quero reforçar aqui o entendimento, tem uma fala do Paulo Freire que eu gosto muito, quando ele diz assim, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. E aí eu quero reforçar nesse entendimento qual é o papel da educação, né? A educação ela não gera emprego, diretamente ela não gera emprego, né? Ela não é uma fábrica, uma indústria, uma empresa de comércio, serviço, mas ela prepara os profissionais que atuam na sociedade. E aí me parece que quando você pensa educação, mestrado e doutorado numa região que tem todos esses indicadores econômicos e sociais, não tem como apenas discutir educação.
a ciência tem que fazer uma relação muito direta, umbilicalmente ligada com a geração de renda, de trabalho, né? E aí eu quero fazer um outro link. Eu coordeno a Frente Parlamentar da Economia Solidária aqui na Assembleia, que é uma outra forma de geração de trabalho e renda. O governador atual sancionou na íntegra a lei em janeiro deste ano, acho que foi um grande avanço, né? É uma lei que já foi trabalhada durante anos aqui na casa, nós conseguimos aprová-la, e agora a gente está discutindo com o governo a regulamentação dessa lei. Quer dizer, eu não estou dizendo que somente a economia solidária será responsável, né? Não teríamos essa utopia de ser responsável por modificar esse cenário que ele é já cultural, está enraizado, né, naquela região. Mas me parece, doutor Alexandre, que discutir muito a educação com tecnologia, com economia, com renda, com trabalho é fundamental, né? Senão, a gente não vai conseguir mudar esses indicadores. E me marcou muito que, nessa região, Caçador, Lebon Regis, né, toda essa região do entorno, no ano passado, no final do ano passado, eu fui madrinha de uma turma de ensino médio. Qual foi a minha surpresa? A quantidade de jovens com bebês e meninas grávidas. Eu confesso que eu fiquei bastante surpresa com aquilo. E depois você começa a analisar os indicadores daquela região, você compreende um pouco isso, né? Quer dizer, qual é a expectativa, a perspectiva futura de autonomia, de qualidade de vida, de fazer um curso superior para quem é mais carente. Então, aí eu quero reforçar o artigo 170, né, fundamental, porque talvez seja a única ferramenta possível de garantir estes alunos com acesso ao ensino superior, né? E que bom que este ano o governador prometeu que vai dobrar as bolsas em relação ao ano passado, né? Então, eu quero dizer que a nossa comissão aqui está totalmente à disposição, nós apoiamos, elogiamos a iniciativa, que vocês tenham muita persistência nessa caminhada. A gente sabe que também não é tão simples você manter alunos, né, no mestrado e doutorado, uma vez que há dificuldades de bolsas, assim por diante, né? Mas a comissão está à disposição, inclusive, para contribuir via Assembleia, os nossos canais, com a divulgação deste programa. E penso que a gente precisa cada vez mais linkar as ações aqui, benefício fiscal, economia solidária, trabalho, renda, né, professor, também, para que a gente tenha um resultado mais eficaz, mais eficiente. Então, eu agradeço a sua participação aqui, conta conosco e parabéns, leve o nosso reconhecimento à reitoria, a todos os profissionais e estudantes, e quem sabe nós faremos uma visita lá, né, à turma de... Assim que iniciar, já, não tem previsão de início, já tem? Em aprovando o projeto, 2020, primeira turma. Então, a pior das hipóteses, 2021. Ok, então doutorado. Comunique a Comissão de Educação aqui. Nós faremos o convite a todos os deputados. Obrigada. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Ok, então eu agradeço a presença de todos, do professor Alexandre também, professor Santo, né? Então, Sandro, desculpa, professor Sandro. E agradeço a todos vocês. Eu encerro a presente reunião. Obrigada.